Segunda-feira, 27 de abril, e você confere no seu Jornal da Rede. Novos detalhes do ataque a tiros durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca. Nova pesquisa do Instituto Vox Brasil traz um cenário sobre a disputa pelo governo de São Paulo. Vagas de emprego na região. Tem inscrições abertas para concurso em Arujá. E seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. O mundo segue em choque com os novos detalhes do ataque a tiros durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca nesse sábado. Se falou muito nesse final de semana, né? Olha, imagens de segurança mostram um momento em que o atirador Cole Thomas Allen, de 31 anos, tentou furar o bloqueio e disparou entre 5 e 8 vezes contra os agentes do serviço secreto. Um agente foi atingido, mas sobreviveu graças ao colete balístico. Dentro do salão, o clima foi de pânico. Donald Trump revelou em entrevista ao programa 60 Minutes que recebeu ordens para se deitar no chão e que precisou rastejar para sair do palco sob proteção dos agentes. Enquanto o presidente era retirado, convidados se escondiam debaixo das mesas. Apesar do susto, Trump disse que não ficou preocupado e afirmou que vivemos em um mundo louco. O suspeito, que é engenheiro e ex-professor, tinha um manifesto onde dizia querer atacar membros do governo do mais alto ao mais baixo escalão. Investigações revelaram que Allen chegou a fazer uma doação para a campanha de Kamala Harris em 2024. Cole Allen será formalmente acusado hoje por agressão e porte de arma, mas pode responder por tentativa de assassinato. Nossa, o governo do Trump está sofrendo bastante ameaça e o pessoal conseguindo chegar próximo dele, né? Tem que reforçar isso aí, né? Olha, o sonho de se tornar pediatra terminou em tragédia para uma brasileira, Júlia Vitória Sobirai Cardoso, de apenas 23 anos. A estudante de medicina foi encontrada morta no seu apartamento em Cidade del Este, na fronteira com o Brasil. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, o também estudante Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, que está sendo procurado pela polícia paraguaia. De acordo com as investigações, uma colega que dividiu o apartamento ouviu uma discussão no quarto. Foi enganada pelo suspeito, que disse que o barulho vinha de outra unidade. O corpo de Júlia apresentava múltiplas lesões e uma faca e uma tesoura também foram apreendidas no local. A polícia acredita que o crime foi um feminicídio, motivado pela resistência da jovem em reatar o namoro. O comando tripartite, que reúne as polícias Brasil, Paraguai e Argentina, já foi acionado, pois existe a suspeita de que Vitor tenha fugido para o território brasileiro. Nessa segunda, colegas de faculdade organizaram um ato em homenagem à estudante, enquanto o corpo segue para o sepultamento em Santa Catarina. Que triste. Atualizações chegando, a gente fala para vocês, tá? Vamos vir para o nosso querido Brasil agora. Olha, um grave acidente tirou a vida de um trabalhador na tarde desse domingo durante a montagem do palco para o show da cantora Shakira na praia de Copacabana, que na verdade está movimentando o Brasil todo, inclusive gente do Alto Tietê que é aí, né? Gabriel Jesus Firmino, de 28 anos, instalava o equipamento de elevação quando uma estrutura desabou e atingiu o profissional. A vítima chegou a ser socorrida pela Brigada de Incêndio e pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Segundo os bombeiros, o trabalhador sofreu esmagamento de membros inferiores no sistema de elevação do palco. Meu Deus, olha, a assessoria do evento emitiu uma nota lamentando o ocorrido e afirmou que está prestando todo o apoio à família e à empresa responsável. A perícia da Polícia Civil já foi iniciada na 12ª Delegacia de Polícia para apurar as causas dessa tragédia. Agora o assunto é pesquisa. Uma nova pesquisa do Instituto Vox Brasil, divulgada pela Exame, traz um cenário detalhado sobre a disputa do governo de São Paulo. Segundo o levantamento, o atual governador Tarcísio de Freitas lidera as intenções de voto e ampliaria a vantagem em um eventual segundo turno contra o ministro Fernando Haddad. Os números indicam que Tarcísio abriria uma distância de 20 pontos percentuais sobre o adversário. A pesquisa também avaliou a aprovação da atual gestão estadual, que segue em alta entre os eleitores paulistas. O cenário reforça a força do governador como principal nome de direita no estado, enquanto a oposição busca estratégias para reduzir essa diferença. Os dados servem como um termômetro importante para articulações políticas que já começam a ganhar corpo nos bastidores, viu? Agora, o assunto aqui na região, o governo do estado revelou novos detalhes sobre a chegada da linha 2 Verde a Guarulhos. A futura estação Ponte Grande vai ocupar uma área de 17 mil metros quadrados na Avenida Guarulhos, entre as ruas Ana da Silva e Vitória.
Como referência, a estrutura vai ficar em frente à padaria Center Guarulhos e à Praça Liesse, como acesso ao lado da paróquia São Geraldo. Uma das principais dúvidas dos moradores foi esclarecida. O tradicional estabelecimento Comodoro está sim na área de desapropriação. Já foi até uma churrascaria, desapropriada. O metrô explicou que as obras ainda não começaram porque o contrato foi assinado apenas em julho do ano passado, meses depois da Estação Dutra. A previsão é que os trabalhos no canteiro de obras comecem até o final desse ano. O projeto total da expansão, que vai ligar Penha até Dutra, tem previsão de entrega em 2032. Haja tempo. Serão 5 novas estações e o famoso Tatuzão deve começar a escavar no sentido Guarulhos ainda nesse semestre, viu? Continuando lá pela cidade, o Serviço de Família Acolhedora de Guarulhos está em busca de pessoas dispostas a abrir seus lares para crianças e adolescentes afastados da família de origem por determinação judicial. O objetivo é oferecer um ambiente seguro e individualizado enquanto a Justiça decide o destino desses jovens. Para participar é preciso ter mais de 21 anos, morar em Guarulhos e não ter interesse em adoção, porque na verdade você vai acolher por um tempo só, O acolhimento é provisório. As famílias passam por um processo de triagem e capacitação pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Vale lembrar que a família acolhedora não precisa estar em ocupação fixa, pois a ideia é que o jovem se integre à rotina normal da casa. Os interessados podem se inscrever pelo site da Prefeitura ou tirar dúvidas pelo WhatsApp 989508871. E a madrugada desse sábado foi de tensão na rua Igarapava, no bairro Parquelândia, em Mogi. Um homem foi detido pela polícia militar após invadir um restaurante e ameaçar os frequentadores usando um simulacro de arma de fogo. Segundo a PM, o suspeito tentou intimidar as vítimas com uma arma de airsoft, mas acabou sendo perseguido e contido pelos próprios clientes nas proximidades de um condomínio. Gente, essas armas são muito parecidas com as verdadeiras, O homem, que apresentava ferimentos no rosto e nas mãos, precisou de atendimento médico na UBS do Jardim Universo antes de ser levado para a delegacia. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária e o simulacro foi apreendido. A GCM de Mogi deu um duro golpe no tráfico de drogas na madrugada desse domingo. Vou explicar para vocês. Durante o patrulhamento da Romu, no sentido lá do Jardim Nova União, os agentes apreenderam mais de 45 quilos de entorpecentes em um imóvel abandonado. A ocorrência começou na rua Dom Paulo Rolim Loureiro, quando o suspeito fugiu ao avistar a viatura. Ele jogou uma mochila com drogas e conseguiu escapar pelos becos da região. Vasculhando a área, os guardas encontraram o depósito onde estavam escondidos 42 quilos de maconha, além de crack e cocaína. Todo o material foi encaminhado para a delegacia e a Polícia Civil agora trabalha para identificar os responsáveis pelo carregamento. Ainda pela cidade, olha só, a Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal encontrou uma cena absurda na estrada Vargem Grande, em Itaiaspeba. Uma grande quantidade de material odontológico, incluindo moldes dentários, foi descartada de forma irregular no local. Que coisa! Gente, por se tratar de material médico, o risco à saúde e ao meio ambiente é altíssimo, não importa se é de dentista. A Prefeitura de Mogi já identificou 3 clínicas que podem ter relação com esse material e o Departamento de Fiscalização já está apurando as responsabilidades. Os culpados podem receber uma multa que chega a R$49 mil. A Vigilância Sanitária acompanha o caso e a população pode denunciar esse tipo de crime pelo 153. É importante, na verdade, que a população denuncie. Viu algum descarte irregular e não sabe de onde quer, não tem problema. Denuncie que vai ser averiguado, tá, gente? A PM prendeu em flagrante na sexta um homem que se passava por mecânico para extorquir uma idosa de 73 anos no centro de Mogi. O criminoso abordou a vítima na rua Brás de Pina, dizendo que uma peça havia caído do motor do carro e ofereceu um conserto falso. Olha, após a suposta manutenção, o golpista e um comparsa exigiram R$9 mil pelo serviço. Como o cartão da idosa foi recusado, eles acompanharam a vítima até uma agência bancária na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco para sacar R$7 mil em dinheiro. A polícia foi acionada e conseguiu prender um dos envolvidos dentro do banco. Que bom! O segundo suspeito conseguiu fugir e a polícia acredita que a dupla já tenha praticado esse tipo de crime na região. E o pessoal às vezes não denuncia por vergonha, porque, poxa, olha, eu caí num golpe. Não, gente, denuncie, vai atrás, tá? Vale muito a pena porque às vezes você consegue recuperar uma parte desse dinheiro. As imagens de uma câmera de segurança registraram um crime covarde na manhã de sexta na divisa dos bairros Jardim Miriam e Jardim Natal em Suzano. Uma idosa de 78 anos foi abordada por um criminoso de moto que se passava por entregador de delivery. O homem parou na moto ali na rua concreta e começou uma conversa pedindo informação.
Assim que a vítima tentou ajudar, ele anunciou o assalto, levando uma aliança e todo o dinheiro que ela guardava na bolsa. A Polícia Civil já está com as imagens do monitoramento e trabalha para identificar o autor desse roubo. Se você reconhecer o suspeito, denuncie. A gente fica com medo até de ajudar a passar a informação depois, né? A Guarda Civil Municipal de Poá fez uma importante apreensão de drogas na Avenida Águas da Prata, no Jardim São José. Durante o patrulhamento da Romu, um indivíduo foi flagrado dentro de uma construção com mais de 400 porções de entorpecentes. Teve maconha, crack e cocaína. O criminoso confessou o tráfico e foi preso em flagrante. E ainda em Poá, teve outra coisa, olha, os agentes conseguiram recuperar uma moto que havia sido roubada no bairro Cidade Quemel. A vítima foi abordada por 4 suspeitos, mas a equipe da Romu agiu rápido, localizou o veículo na rua Sapucaí. Os assaltantes conseguiram fugir a pé, mas a moto foi devolvida ao proprietário, menos mal. E no próximo bloco tem vagas de emprego na região e mais inscrições abertas para o concurso de Arujá. Fica aí que eu volto já com o seu Jornal da Rede. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. O seu futuro começa antes do diploma, ele começa na escolha certa. O ENIAC é diferente. Aqui você aprende na prática, com estrutura de verdade e com professores que vivem o mercado. Medicina, odontologia, saúde, TI, engenharia, direito, educação, gestão e construção, formação conectada às empresas com alta empregabilidade e foco real no mercado. Aqui você não é só mais um aluno. Você desenvolve habilidades, participa de projetos e constrói experiência antes mesmo de se formar. Porque o mercado não espera e você também não pode esperar. O ENIAC é movimento, é oportunidade, é crescimento. É o lugar onde milhares de histórias começaram e a próxima pode ser a sua. As matrículas estão abertas e o seu próximo passo começa agora. Vem para a ENIAC. A segunda-feira começa com boas oportunidades para quem está à procura de trabalho na nossa região. Ao todo, são 2.875 vagas em 5 cidades do Alto Tietê. Tem Itaquá com o programa Itaquá Mais Emprego, que lidera o ranking com 1.004 vagas. O atendimento presencial acontece na Rua Dom Tomás Frei, número 89, no centro. Em Mogi, são 878 oportunidades e os interessados podem ir até o Terminal Central, nas unidades do Mogi Conecta, no SIC de Jundiapeba ou no estúdio da Vila Nova Mogi. Em Suzano, o Centros oferece 711. Olha, a sede fica na Avenida Paulo Portela, número 210, no centro, além da unidade da região norte. Mas é importante acessar pelo aplicativo, tá? No Suzano Mais Emprego. Em Guararema, o Serviço de Atendimento ao Trabalhador tem 228 vagas. A Secretaria de Emprego fica na Rua 19 de Setembro, número 127, no centro. Em Arujá, contamos com 54 oportunidades. E olha, tem o programa Arujá Emprega, que atende lá na Rua Aymar de Barros, número 60, no Jardim Modelo.
Não perca tempo, leve seu currículo, garanta a sua candidatura, viu? Agora vamos falar da Câmara Municipal de Arujá. Olha, ela está abrindo, nessa segunda ela já abriu as inscrições para o novo concurso público com oportunidades em diversas áreas. Os salários iniciais são muito atrativos, variando de mais de R$4.000 até R$15.659. As vagas são para nível médio e superior, com contratação imediata para cargos como coordenador de compras, contratos e licitação, além de técnico de mídias sociais. Tem cadastro, olha, formação de cadastro, reserva para jornalista, fotógrafo, analista jurídico e técnico em informática. Os interessados podem se inscrever até às 4 horas da tarde do dia 13 de julho. Parece que tem tempo, mais fácil, hein? Pelo site do Instituto IGEX. As provas objetivas estão previstas para o dia 30 de agosto. Se você está em busca de estabilidade e um bom salário, essa é a hora de acessar o edital e se preparar. Vamos falar dos estudantes de Suzano? Fiquem atentos, termina no dia 30 de abril as inscrições para o Passe Livre Estudantil. O programa oferece transporte gratuito para alunos de cursos técnicos e superiores que moram na cidade. Para ter direito ao benefício, é preciso atender aos critérios socioeconômicos. Tem renda até meio salário mínimo por pessoa, numa renda familiar ou de 3 salários mínimos. E até agora, mais de 3.500 estudantes já se inscreveram. Mas muitos ainda precisam regularizar a documentação. A inscrição deve ser feita online, pelo site da Prefeitura. Depois de preencher os dados, o candidato precisa validar o formulário na instituição de ensino e enviar tudo para análise até o dia 15 de maio. Em caso de dúvidas, o atendimento é feito no centro de Suzano, das 8 da manhã às 5 da tarde. Não adianta só se inscrever online e deixar quieto. Não, gente, vocês têm que ir e validar tudo direitinho para comprovar que precisa, tá? O Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti completa 9 anos de atuação nessa segunda. O equipamento se consolidou como referência e atende hoje uma média de 1.000 idosos por semana em Suzano. Muita gente, né? Só nesse ano de 2026 já foram registrados 982 novos inscritos. A unidade oferece 24 atividades regulares. Vão desde pilates e dança de salão até oficina de teatro, alfabetização e artesanato. Além das oficinas, o centro promove a Rota da Melhor Idade, levando os frequentadores para passeio em shopping e sessão de cinema. Que gostoso! Segundo a primeira-dama, Débora Rafu, o espaço é fundamental para garantir a autonomia e o bem-estar dos idosos. As vagas são abertas conforme disponibilidade e para se cadastrar basta levar o documento de identidade, comprovante de endereço e carteirinha de vacinação. Vamos falar de Ferraz de Vasconcelos? Olha, a Prefeitura de lá publicou a lista dos classificados para o programa Operação Trabalho, o pote da zeladoria. Os selecionados devem ficar atentos, pois a apresentação da documentação começa hoje e vai até o dia 29 de abril. O atendimento acontece das 9 às 2h30 da tarde na Associação Comercial, que fica na rua Bruno Altafim, número 26. É necessário levar CPF, RG, carteira de trabalho e comprovante de residência. Quem for casado ou tiver filhos também deve apresentar as certidões correspondentes, tá? A lista completa dos nomes já está disponível no site oficial da Prefeitura de Ferraz. Não adianta, passou no concurso, não levar essa documentação, precisa, viu? Agora a gente vai falar, olha, do prefeito Saulo Souza, que recebeu nessa sexta o comando do Corpo de Bombeiros na região, viu? Para alinhar os detalhes técnicos da futura unidade de Poá. Poá vai ter bombeiro, Olha, a instalação do quartel é uma demanda antiga da população, que hoje depende do socorro de cidades vizinhas. A Prefeitura já disponibilizou uma área estratégica na Avenida Antônio Massa, na região central, para a construção da sede. Que bom, hein? Segundo o prefeito, o projeto é uma prioridade de gestão e conta com o apoio do governo do estado. A chegada da corporação vai garantir mais agilidade no atendimento a incêndios e emergências, representando um grande avanço para a proteção dos moradores de Poá. Agora o foco é Arujá. Olha, lá com a parceria com o INSS, a Prefeitura realiza nessa quarta a ação INSS mais CRAS na comunidade. Vou explicar para vocês. O objetivo dessa ação é levar informação e orientação gratuita sobre direitos previdenciários e assistenciais. Durante a palestra, os munícipes vão poder tirar dúvidas sobre aposentadoria, pensão, benefício por incapacidade e o BPC. A atividade acontece às 2 da tarde na sede do CRAS Cerejeiros. Ele fica na rua Sango Matsuzaki, número 125. Se você tem dúvidas sobre sua previdência, não perca a oportunidade de conseguir informação qualificada perto de casa. Não pode faltar a previsão do tempo aqui no seu jornal, né? Em Mogi, a terça inicia com céu mais nublado e tempo fresco. À tarde, temos previsão de chuva fraca e trovoada, mínima de 18 graus e máxima de 25. Em Guararema, o cenário se mantém com mínima de 18 e máxima de 27 graus.
E no próximo bloco tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Fica aí que seu Jornal da Rede volta já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Aqui na Vigorito Nissan, você encontra a seleção de carros que combina com você. É hora de dar aquele upgrade na sua garagem. Nova Kicks 2026, novo design em nova motorização. Motor turbo 1.0 mais 125 cavalos de potência. 4 versões: Sense, Advanced, Exclusive e Platinum. 6 cores disponíveis. Lembrando que aceitamos o seu usado na troca com uma super valorização. E tem também a opção de taxa zero. E comprando agora, você só paga a primeira parcela daqui 120 dias, só em julho. Kite 2026 é um lançamento maravilhoso. Vem com faróis Full LED, sistemas inteligentes de frenagem, sensor de estacionamento, câmera de ré e botão Start Stop. Esses itens a partir da versão Sense. E isso tudo a partir de R$ 126.900 e você ainda leva o IPVA grátis. Lembrando que a primeira parcela só em julho, daqui 120 dias. E aceita o seu usado na troca, ainda com taxa zero em 36 vezes. Não perca a chance de realizar o sonho do seu carro novo. Vem pra Vigorito Nissan! Fala pessoal, seu Resenha na Rede já chegando no ar nessa segunda-feira para a gente falar muito dessa rodada do Campeonato Brasileiro que tivemos nenhum dos gigantes paulistas perdendo, viu? Mas teve grande aí que foi parar no Z4. Bom, já começando com o primeiro jogo dessa rodada para nós aqui, temos Bahia e Santos, um empate em 2-2 que poderia ter sido muito diferente, principalmente para o Peixe. A equipe paulista abriu o placar logo no início com o Roleiser, de pênalti. E ele mesmo, também de pênalti, já no finalzinho da primeira etapa, ampliou para o Santos. O Santos não contava com o Neymar, é verdade, mas fazia uma grande partida e ia vencendo o Bahia na Arena Fonte Nova por 2-0. Então o torcedor pensa, pô, tá tranquilo, final de primeiro tempo aqui, 2-0 pra gente. O Santos tem tudo para encaminhar essa vitória. E se manteve assim esse panorama ao longo da segunda etapa. Porém, já na reta final da partida, o Bahia reagiu e conseguiu o empate. Primeiro, Luciano Juba foi quem marcou. O lateral polivalente, que já chegou aí para a seleção brasileira, foi responsável por descontar esse placar. E aí, já na reta final, William José foi quem deixou tudo igual no placar, botando 2-2, 1 ponto para cada lado, e Santos no Z4. A equipe foi parar na 17ª colocação após os resultados dessa rodada do Campeonato Brasileiro. E bom, se eu falei de time paulista que está no Z4, o São Paulo, que também entrou em campo no sábado, bateu o Mirassol por 1-0 e deixou o Leão na zona de rebaixamento na 18ª colocação. O único gol da partida foi marcado por Luciano, camisa 10, já ali aos 76 minutos de jogo, então mais para frente a gente viu a equipe do São Paulo conseguindo seus 3 pontos, conseguindo mais uma vitória em casa e aí sim respirando
por mais que estivesse ali naquela pressão sob o técnico Roger Machado, a equipe tricolor conseguiu vencer o Mirassol. Complicou a situação do Leão, mas São Paulo não tem nada a ver com isso e segue bem aí na tabela do Campeonato Brasileiro. E meus amigos, vocês viram que o Santos foi parar no Z4, né? No domingo tivemos Corinthians 1, Vasco 0. Justamente por essa vitória alvinegra, o Peixe foi parar no Z4. O Timão vinha numa sequência complicada, não sabia o que era vencer no Brasileirão há muito tempo. Tivemos esse período de troca de técnico, o Fernando Diniz chegou, empatou no primeiro jogo com 2 a menos diante do Palmeiras, empatou fora de casa com o Vitória e nesse último domingo venceu o Vasco por 1 a 0 na Neoquímica Arena com um gol de Matheus Bidu. E um detalhe, o Corinthians era melhor na partida, podia até ter um futebol aí para vencer por 3, 4, porém, mais uma vez, o volante André foi expulso na primeira etapa e aí o Corinthians, com 1 a menos, precisou ter esse jogo de cintura, precisou de um jogo de muita entrega defensiva para que a gente conseguisse, enfim, ver o Timão, ver aí sua torcida comemorando mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, resultado esse que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento, jogou ali para a 14ª colocação, enquanto isso o rival Santos foi para o Z4. Então a torcida corintiana teve muito que comemorar nesse final de semana, segue tranquila aí para mais próximos dias que devemos ter mais emoções chegando por aí, e é claro, eu vou contar daqui a pouquinho. Mas antes, só para encerrar essa rodada do Campeonato Brasileiro, também no domingo, né, o Corinthians que jogou às 4 da tarde, tivemos o Bragantino enfrentando o Palmeiras já na noite desse último domingo e o Verdão venceu por 1 a 0. O gol da equipe alviverde foi marcado por Flaco Lopes, novamente ele, sempre ele, vem balançando as redes. Gol marcado aos 21 minutos de jogo, então ainda na primeira etapa o Verdão conseguiu balançar as redes e assegurou esse placar aí, que deixa ele mais líder do que nunca, é claro. Flamengo vem no cangote ali, mas Palmeiras segue liderando com tranquilidade esse Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, tudo se desenha para a gente ver essa briga aí entre Palmeiras e Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. E bom, eu falei para vocês que mais emoções vêm por aí. Temos Sul-Americana chegando, Libertadores chegando. Nessa terça-feira teremos 2 jogos, viu? O São Lourenço enfrenta o Santos às 7 da noite, então o Peixe entrando em campo na Argentina por mais um duelo da Copa Sul-Americana. Detalhe, Neymar não jogou esse último jogo, deve estar presente nessa partida, inclusive, né, foi poupado pensando nisso, mas veremos como que chega o Santos para essa partida. Um pouquinho mais tarde, às 9 da noite, Milionários e São Paulo se enfrentam na Colômbia. Então, os dois aí indo jogar fora de casa nessa rodada da Sul-Americana. O São Paulo vem um pouco mais tranquilo, o Santos tem situação mais complicada nessa terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E na sequência temos Libertadores também acontecendo. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, também fora de casa, às 9h30 da noite. Então, o jogo acontecendo no Paraguai, Casa do Cerro. Esse jogo que tem direto, né? Palmeiras e Cerro, Cerro e Palmeiras, todo ano tem praticamente. E aí sim, na quinta-feira, mais emoções para a fiel torcida. Às 9 da noite, Corinthians e Peñarol se enfrentam na Neoquímica Arena. Então, Corinthians buscando manter seu 100% de aproveitamento na Libertadores, Palmeiras também tentando já engatar uma boa sequência para quem sabe já se aproximar da classificação aos poucos, Santos tentando reverter uma situação complicada, São Paulo um pouco mais tranquilo. Bom, e aí tivemos também esse futebol brasileiro, trazendo aí o âmbito do Brasileirão, também os próximos jogos de Libertadores, Sul-Americana, mas também temos informações chegando aqui diretamente de Guarulhos. Nesse último final de semana, o Flamengo venceu mais uma na segundona, né, do Paulistão, e aí tivemos nosso repórter Herrera entrevistando os autores do gol do Flamengo nesse final de semana. Então, vamos ver aí o que os protagonistas falaram pra gente. Vitória no Clássico, Flamengo 2 a 0 para cima do AD, tô aqui com o Kaique, autor do segundo gol, golaço, tarde de golaços aqui no Ninho do Corvo. Kaique, primeira vitória, mais um gol seu, falar um pouco dessa vitória no Clássico e a primeira vitória no campeonato, agora sim para dar um passo, quem sabe, importante. Então a gente sabia que é clássico, né? Eles iam vir aqui para complicar o jogo pra gente, mas o Renan durante a semana trabalhou muito bem com a gente conseguiu vir aqui, imprimir nosso ritmo de jogo e sair com os 3 pontos. E agora uma vitória, né, para dar um
um passo importante para dar aquele alívio para a equipe e o que esperar do jogo de semana que vem contra o Paulinense novamente aqui no Ninho. Sim, foi uma vitória muito importante, a gente estava precisando. O jogo em Votorati, acredito que a gente poderia ter saído com a vitória. E aí isso daí vai servir de impulso para a gente chegar semana que vem, trabalhar de novo, ouvir o que o professor tem para falar e buscar a vitória lá em Paulínia. Aqui com o Enzo, camisa 10, autor do primeiro gol da vitória do Clássico na tarde desse sábado aqui no Ninho do Corvo. Enzo, falar um pouco dessa vitória, gol importante, né? Aquele momento de euforia, tirou a camisa, comemorou. Que falar dessa grande vitória, um grande passo aí, quem sabe, para começar uma caminhada rumo ao acesso? É um grande jogo do time, um primeiro passo aí, uma primeira vitória no campeonato, vamos dizer, que dá confiança para a gente poder seguir trabalhando, seguir aprimorando as coisas e poder fazer um grande campeonato aí em busca do acesso, que é o principal objetivo. E tá aí, pessoal, a gente segue sempre acompanhando por aqui o futebol da região também, não temos só esse âmbito nacional e internacional, é claro, você acompanha por aqui também essas novidades do Flamengo de Guarulhos. É claro, você conhece, né, o nosso Podfla, o nosso podcast aqui, que aí você acompanha mais do dia a dia da equipe. E é claro, você não perde por esperar nenhuma notícia, nenhuma informação, sempre aqui na sua TV, na Rede Alto Tietê. E bom, se eu falei que no futebol a gente explora vários âmbitos, a gente também fala de outros esportes por aqui. Porque olha só, o Mogi Basquete conquistou mais uma vitória importante na série melhor de 5 dos playoffs do NBB Caixa. Na tarde do último sábado, no ginásio Hugo Ramos, a equipe mogiana superou o Mr. Mu São José por 79-75 no jogo 2 e abriu 2-0 do confronto. A partida começou equilibrada, com a bola do jogo sendo entregue pelo sócio guerreiro Luca Alves, um dos benefícios do plano de sócio-torcedor. E quem inaugurou o placar para os donos da casa foi o ala Charles Hinkle, com uma cesta de 2 pontos. Apesar disso, o primeiro período terminou com vantagem do adversário de 17-16. No segundo quarto, Mogi cresceu na partida, impulsionado por Dwayne Johnson, que levantou a torcida com uma jogada de 3 pontos com falta. Com melhor desempenho coletivo, a equipe fechou o primeiro tempo ali em 25-21 e foi para o intervalo, vencendo por 41-38. Falei primeiro tempo, mas não, fechou ali naquela vantagem no segundo período e aí sim foi para o intervalo nessa vantagem. Já na volta dos vestiários, o São José reagiu e levou a melhor no terceiro período, vencendo por 18-15 e deixando o confronto totalmente aberto para o último quarto. Empurrado pela torcida no Hugão, o time comandado por Fernando Pena voltou mais intenso no período decisivo, chegando a abrir 10 pontos de vantagem, 70-60, e administrou aí, então o resultado até o fim, fechando o quarto em 23-19 e garantindo a vitória por 79-75. Então, os destaques da partida foram Gabriel Campos, cestinha do jogo, com 21 pontos, 4 assistências e 24 de eficiência. Ele que deu um show aí nas bolas de 3. Tivemos também Dikembe André, que registrou um duplo-duplo com 16 rebotes e 11 pontos. Dwayne Johnson, é claro, nosso The Rock, com 18 pontos. Também Felipe Ruivo, que contribuiu com 19 pontos e 4 rebotes. Então, esses os destaques do Mogi no jogo 2, série que o Mogi vem liderando por 2-0 e detalhe, já está em quadra nesse momento, porque o Mogi vem enfrentando novamente no Hugão a equipe do Mr. Mu São José e caso concretize essa vitória, Mogi já carimba a vaga à próxima fase dos playoffs do NBB Caixa 2025-2026. Então, você já sabe, sua central de informações aqui do Mogi Basquete é na Rede Alto Tietê. Eu volto mais tarde na semana para a gente comentar um pouco mais sobre isso, para comentar um pouco mais, quem sabe, né, torcendo, por que não, para a classificação antecipada do Mogi Basquete para a próxima fase. E, é claro, todos os resultados da Libertadores, da Sul-Americana, você acompanha aqui com a gente. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Você confere no seu jornal amanhã as principais notícias da região, também do Brasil e âmbito mundial, é claro, aqui na Rede Alto Tietê. Um forte abraço e até mais.